O dia que você cansou de ser aquela mulher forte que dá conta de tudo. Não sei se chegou esse dia aí, mas aqui chegou. Eu tenho 30 anos. Acho que eu posso compartilhar um pouco da minha história com vocês antes de tudo, porque sempre chegam pessoas novas e pessoas que não conhecem a minha história. Mas eu tenho 30 anos, eu tenho uma filha de 9 anos e eu fui mãe solo, considero solo, durante todo esse período. E grande parte da minha vida era fazer dar certo o meu trabalho, os meus sonhos, as conquistas materiais, porque eu precisava prover para uma criança educação, qualidade de vida, uma boa escolaridade, uma boa casa, uma boa alimentação, uma boa vida. Na minha opinião, era importante fazer isso acontecer, então eu me sobrecarreguei por muito tempo para ser essa mulher que dá conta de tudo. Confesso que pela frustração de não ter tido uma família convencional, vamos dizer assim, eu me cobrei muito para fazer com que não faltasse nada no lado de crescimento dela, e não só no dela, mas que eu fosse a mulher forte que dá conta de tudo. Eu vim de um lar de pais separados, pais que tiveram uma relação incrível, não tenho o que reclamar dos meus pais, eles me criaram super bem, me deram uma educação impecável, mesmo estando separados, e eu vi a minha mãe ascendendo profissionalmente sozinha, e o meu pai vivendo a vida dele também, com trabalho e dando certo dos dois lados. E quando foi comigo, eu me vi numa situação em que eu não tinha a mesma relação que eles tiveram quando eu tive que criar a minha filha. Baseado no contexto, nas minhas crenças e em tudo que eu vivi, eu sentia a necessidade de me provar como uma mulher capaz através do meu profissional, através dos meus estudos, através da minha maternidade e através da pessoa que eu passava para o mundo que eu era, da mulher que o mundo me enxergava. Mas, meus amores, toda essa cobrança, toda essa questão de dar certo é muito relativa e depende do peso que a pessoa coloca sobre essa situação na vida. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me cobro muito, então eu me cobro excelência, eu me cobro organização, eu me cobro disciplina, eu me cobro resultados. E a cobrança do resultado, ela tá muito a ver com o lado racional e o lado masculino de provisão, de dar certo, de ter esse lado racional, de fazer com que pense além do básico. Você precisa estruturar, você precisa gerenciar a sua vida, você precisa ser aquela pessoa que não vai fracassar e não vai falhar, mesmo sabendo que o chão é incerto. E toda essa pauta veio de um post que eu vi, que eu vou deixar aqui, de como a gente precisa ser forte, a gente se cobra nesse nível e estamos nos tornando mulheres exaustas. Atualmente eu estou num relacionamento que tirou esse peso das minhas costas, que tirou essa carga da minha vida e me fez enxergar beleza na conquista de viver, beleza na evolução pessoal e entender que eu não preciso dar conta do mundo, de tudo, que as coisas precisam ser leves e tem que fazer sentido com aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Hoje o meu relacionamento é muito abençoado. O meu namorado, ele é um homem, como eu posso dizer, diferente, porque ele estuda bastante sobre comportamento humano, filosofia, e eu acredito que muito da prática e da teoria e da prática que ele trouxe para minha vida me trouxe a segurança de entender que eu não estava sozinha mais. Por muito tempo eu caminhei achando que eu estaria sozinha. Se tudo desse errado, eu estava sozinha. Se tudo desse certo, eu estava sozinha. E só dependia de mim. Claro que eu tenho o meu ambiente familiar, mas na conquista da vida adulta, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e as consequências dessas atitudes. Portanto, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu me tornei muito mais séria diante da vida. Eu me tornei uma pessoa que não consegue trazer leveza, porque a questão de ter, de conquistar, era sempre maior do que viver o momento. Eu sempre pensava no amanhã. Eu sempre pensava, tá, se eu fizer isso hoje, eu não vou ter o resultado que eu quero amanhã. Então eu deixava de viver. Eu deixava de viver o almoço em família, eu deixava de viver o aniversário, eu deixava de viver um momento com a amiga, um momento com a minha mãe, um momento com meu pai, um momento com a minha filha, um momento com meu namorado, um momento com as pessoas que eu amo. Porque eu sempre pensava que se eu tirasse 30 minutos, uma hora do meu dia, que fosse algo que minasse o meu objetivo,
aquilo afetaria o amanhã. E nem sempre é assim. Dessa forma, o meu namorado, ele entrou na minha vida, claro, com amor e tudo que ele traz de incrível, mas com a parte de me mostrar que não precisa ser pesado, que a gente pode tomar decisões difíceis e ainda assim ter uma vida leve. Mas como que a gente traz essa leveza para nossa vida nos dias atuais, que a gente está correndo e está querendo dar certo na vida? Porque eu tenho 30 anos, mas eu ainda não dei certo na vida. Quer dizer, dei certo, mas não do jeito que eu acredito que seja o dar certo, porque dar certo também é relativo. O dar certo para mim pode ser muito diferente do que o dar certo para você. E falando para mães, se tem mães aqui me acompanhando, quando nós estamos ainda na construção da nossa carreira, da nossa vida, da educação do nosso filho e da nossa evolução pessoal, profissional, espiritual, a gente tende a se cobrar um pouco mais, porque não envolve só o nosso estilo de vida, envolve o estilo de vida e a vida de outro ser humano. Eu penso muito nisso e voltando, eu trouxe seriedade demais para minha vida, porque eu sempre pensava, eu não posso errar, porque eu sou exemplo. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque eu sou exemplo. Eu tenho que ser saudável, comer saudável, ser a melhor mãe, educar a melhor forma, ter dinheiro, prover, porque eu tenho que ser exemplo. Só que essa carga, a carga do dar certo e ser exemplo o tempo todo, ela cansa quando você tá sozinha. Você não tem ninguém para compartilhar. Hoje é um pouco mais leve para mim, mas ainda assim é difícil ponderar, é fiador contrabalancear, porque esse contrabalancear exige escolher uma coisa em prol de outra. E muitas vezes a gente não quer deixar de fazer isso para ter aquilo. Na maior parte das vezes, inclusive, não. E durante muito tempo, ser uma mulher forte foi visto como uma qualidade. Era a mulher que dava conta do lar, do marido, do filho, da carreira, de tudo impecavelmente. Mas sempre tem uma consequência. E a consequência disso tudo, nos dias atuais que eu vejo, é a sobrecarga emocional. É a ansiedade, exaustão, o cansaço extremo, a apatia, a vontade de não fazer nada, a vontade de não se cuidar, porque uma coisa vai puxando a outra, é como se fosse um novelo, vai criando uma bola de tantas tarefas acumuladas que você não sabe mais como gerenciar. Gerenciar a sua vida, gerenciar o seu tempo, gerenciar aquilo que antes para você parecia ser fácil e agora não é mais, porque acumulou. A gente acumula e no acúmulo a gente vai silenciando, porque a gente não quer despejar a nossa culpa, a nossa frustração, o nosso peso de sobrecarga em cima dos outros. Quer dizer, na maior parte, né, das situações. E isso vira, sabe o quê? Energia negativa. E energia negativa afeta ambientes, afeta as pessoas que você ama, afeta você, afeta tudo. E as formas silenciosas como isso vai aparecendo gera a doença do burnout, a doença da depressão, a doença da ansiedade crônica, inúmeros transtornos, questões que hoje em dia são comuns, mas não são normais. A gente normalizou porque a sociedade tem cada vez mais dado, não quero dizer a palavra aval, mas é como se a gente não estivesse buscando os meios de cessar com que isso acontecesse. E hoje, como mulher que já esteve no lugar da mulher cansada, está numa transição ainda e não chegou na leveza completa, eu estou aqui para te alertar que sim, a gente pode abrir espaço para pessoas novas, a gente pode abrir espaço para um relacionamento, a gente pode abrir espaço para um momento com as pessoas que a gente ama, a gente pode abrir um espaço para olhar para a gente. Porque eu, diferente de muitas, não deixei de me cuidar, mesmo tentando alcançar várias coisas. E esse foi o diferencial no meu processo. O autocuidado sempre esteve aqui. Sempre tive em mente que se eu for uma mulher bem cuidada, que cuida da minha saúde mental, da minha saúde física e da minha saúde espiritual, eu serei uma mulher mais propensa a fazer dar certo, não só na minha vida, mas na vida das pessoas ao meu redor, porque eu vou ter sanidade mental para lidar com as situações, sejam elas situações incríveis, sejam elas situações desafiadoras. Fazendo esse vídeo do absoluto nada, nem estava no meu script, mas como um alerta para você tentar sair da exaustão mental e até mesmo nem chegar nela. Porque a vida, ela, já falei aqui várias vezes, ela é abundante, a gente tem muita prosperidade ao nosso redor. Pode parecer que não, mas nos mínimos detalhes, no céu, nas estrelas, no sol, no ar, na chuva, nas flores florescendo, na água que a gente bebe,
em coisas gratuitas que a gente pode ter acesso, mas que a gente ignora porque a gente foca muito no ter, 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 ter. E no fim da vida a gente acaba eliminando as experiências que a gente poderia viver por simplesmente ter buscado incansavelmente chegar lá. Mas lá aonde? Tenha clareza disso. Você quer chegar lá aonde e por quê? Para quê? Principalmente vocês, mulheres que buscam um corpo X, para que vocês querem esse corpo X? É importante se questionar, porque às vezes a gente quer o corpo X porque fulana tem um corpo X e não porque a gente quer o corpo X. Por que você quer chegar em tal lugar na sua carreira? É para se provar ou é para provar para alguém que você é tão boa quanto tal pessoa? Para que você quer mostrar o seu relacionamento em excesso? É para mostrar que o seu relacionamento é incrível ou para se validar em alguma coisa? Essas questões são importantes porque às vezes a gente está fazendo coisas que nem são para nós, são para os outros. Mulheres, um grande alerta: cuidem da saúde mental, cuidem do corpo, cuidem da mente, cuidem do espírito. Isso faz total diferença na vida de vocês. Mesmo que vocês tenham uma vida extremamente difícil, é importante que isso daqui esteja muito bem cultivado, e a gente só cultiva no todo dia, fazendo uma ação em prol daquilo que nos faz bem e que está alinhada com a vida que a gente quer viver. Eu cansei de ser uma mulher exausta, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, porque tem um preço, e muitas vezes o preço é muito alto. No futuro, hoje eu trabalho bastante para que daqui a um tempo eu tenha um pouco mais de folga na minha vida e eu consiga cuidar das coisas que estão extremamente importantes para mim, como uma família, a família que eu quero construir. E eu converso muito isso com meu namorado, que provavelmente vai ser o meu marido, e eu falo: olha, hoje a gente está nessa escada da vida de crescer, de trabalhar muito, mas daqui a um tempo eu queria bastante cuidar do que é nosso, cuidar da nossa casa, gerenciar a nossa vida de forma mais leve, sabendo que eu tenho o meu porto seguro ao meu lado, que é você. E ele concorda. Então, ao longo do tempo, as coisas vão mudando, as prioridades vão mudando e a gente também vai entendendo o que é importante. Eu sou uma mulher que ama trabalhar, eu amo ser produtiva, ter resultado, mas hoje eu também entendo a necessidade de você, a importância e o valor que tem você poder dar atenção àquilo que é importante para você. E mais uma vez, é subjetivo, é relativo. O que é importante para mim hoje, eu vejo super sentido no que eu tô fazendo para chegar lá, talvez não seja para você. Eu realmente quero ter a paz de uma casa tranquila, a paz de chegar e perceber que tudo foi feito pelas minhas mãos, que eu organizei, que eu tive tempo, que eu não tava naquela loucura de resultado, trabalho, que eu pude ter um tempo de qualidade com a minha filha e provavelmente algum filho no futuro, que eu cuidei do meu lar, que eu cuidei de tudo, sabe? E ainda assim eu fui uma mulher capaz, ainda assim eu fui uma mulher que prosperou, ainda assim eu sou uma mulher que edifica o lar. Eu gosto muito disso hoje, e há muito tempo eu não queria ser essa mulher, e não tô falando que eu vou ficar dentro de casa trabalhando, tá? Mas que eu não quero mais ter a intensidade que eu tenho hoje daqui a uns anos. Eu quero trabalhar muito hoje para que daqui a um tempo eu tenha um pouco mais de paz e segurança de soltar, de deixar as coisas fluírem de forma mais leve. E o parceiro que está ao seu lado faz toda a diferença nisso. É engraçado que eu estava até comentando com uma pessoa que é próxima a mim. Quando eu estou com meu namorado, parece que eu desligo. Meu cérebro não funciona. Ele faz tudo pra mim, ele já pensa por mim. E quando eu tô na minha rotina, é ligado no 220, tem que fazer parararará, é um monte de informação, um monte de coisa na cabeça. Mas com ele não. É como se tudo ele resolvesse. Eu tenho a segurança de que ele vai fazer isso pra mim. Eu tenho a segurança de que ele vai cozinhar pra mim, de que ele vai relavar a louça, de que ele vai me dar carinho, de que ele tá preocupado com as minhas questões, de que ele me ajuda no meu trabalho, que ele me apoia. Ele é aquela pessoa que tá por trás, deixando a barraca em pé, deixando a casa lapidada, construída. Ela não vai desmoronar, porque ele tá lá sendo a base. Essa paz é uma paz que eu não vivi por muitos anos e eu tenho vivido há pouco tempo, mas que tem me trazido uma paz. A paz, a leveza, a harmonia, a perseverança de uma vida que até então eu não tinha vivido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te trazido uma paz no seu coração, e eu torço de verdade para que as coisas na sua vida e dentro de você deem certo. Não esqueça de cuidar do seu interior para reluzir no seu exterior.
E saiba que se for para aparecer uma pessoa certa, para estar do seu lado, vai aparecer. Não fique buscando isso loucamente, porque o universo se encarrega quando ele sabe do nosso coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo.